Boa noite, gente! Hoje na terça-feira. Vou pedir desculpa para vocês. Esse pula-pula é quinta quântica, é quarta quântica. Hoje vai ser uma terça quântica e acredito que agora nós vamos ficar com esse horário de terça, tá bom? Então mudem aí na agenda de vocês. Agora a quinta quântica vai virar a terça quântica. Tá bom, meus queridos? Porque essa entrada de ano é assim, né? A gente ainda tá se achando nos compromissos, tem muita gente aí que tá voltando das férias e eu acabei tendo mais compromissos à noite do que eu tinha no ano passado. Então vamos seguindo aí com a terça-feira até que algo diferente aconteça. Bom, nosso convidado já está chegando, que é o Mário Jorge. Deixa eu mandar aqui um convite para ele. Só um pouquinho. Aqui. Super intrigante, que é o karma, que eu acho que todo mundo acredita. Mas, oi, Tudo Mário, boa bem? noite, Conseguiu tudo chegar bom? são e salva? Seja bem-vindo. Cheguei, olha, no minuto. Mas que bom, estava viajando, mas consegui chegar a tempo para a nossa live, coisa boa. Então, Mário, eu estava falando aqui desse tema que até foi uma sugestão sua, né? Que eu gostei muito, esse tema do karma. Porque eu não sei se hoje em dia ainda tem um olhar místico em cima disso, porque durante algum tempo eu vi as pessoas falando, essa coisa de karma, isso é gente que acredita em karma, como se fosse uma coisa de crendice, né? Mas acredito que hoje esse tipo de preconceito já tenha diminuído. Mas antes disso, eu convido sempre o nosso convidado a se apresentar, porque tem sempre gente nova chegando. Então, o Mário Jorge já é um parceiro aqui de outras lives, já temos vários encontros, todos eles muito bons. Mas para quem está chegando agora, o Mário Jorge é o tradutor, né, para o português do trabalho do Tom Campbell, My Big Toe. Isso, mostra bem o livro aí, que já teve gente aí falando comigo que queria comprar o livro. Aí, Luciano, ó, se você estiver assistindo, entra lá no perfil do Mário. E vou deixar que você faça aí a sua apresentação para a gente Tá começar bom, o bate-papo. obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente bater mais esse papo. Eu sei que por todas as interações anteriores, as pessoas, o feedback é muito positivo, né? Eles gostam bastante quando a gente bate papo, porque assim, eu acho que primeiro que a gente tem afinidade pelos temas e pelos conhecimentos aí, apesar de origens diferentes, muito próximos, né? Com conclusões muito próximas e, sei lá, eu tenho a impressão que a gente tem conseguido acrescentar alguma coisa para as pessoas. Né? E meu nome é Mário Jorge Pereira dos Sim. Santos, eu sou de origem engenheiro, né? Sempre adorei física, sempre adorei ficção científica, trabalhei com muito gosto na área de engenharia, porque eu gostava de física e é uma área onde a física e a matemática são mandatórias, né? E eu, nos últimos 10 anos, aí estou trabalhando em autoconhecimento. Eu saí da minha carreira, tive uma carreira exitosa na indústria, né? E tenho buscado autoconhecimento. Tinha alguns eventos pessoais que foram despertadores, e aí eu fui trilhando um caminho de busca. Me envolvi, conheci as ideias do Tom Campbell nessa busca de estudar e de autoconhecimento, de crescer, e acabei entrando em contato com ele, é esse que nos acompanha aqui sempre, e ele me autorizou a traduzir os livros dele, e aí foi uma aventura, né? Foi a primeira colapso de onda, ou renderização, como eu costumo falar, né? De alguma coisa assim consciente, né? Mais consciente do processo, né? E retrospectivamente me deu aquela vontade, porque eu me apaixonei por aquilo, realmente as ideias eram de uma clareza estupenda, né? Falavam
explicava um caminho para chegar na parte do coração e da intuição, mas um caminho racional, né? Me ajudando a minha forma de ser a ter essa. Tem gente que tem muita já intuição, tem facilidade, capta qualquer coisa de qualquer lugar. Eu não era, eu era assim, literalmente cego para isso, né? Eu imaginava que as coisas eram muito lindas para ser apenas acidente, né? Pela grandiosidade do universo e de tudo mais, né? Da física que nos traz aí. Mas assim, nunca ia muito fundo nisso e achava que as coisas eram, né? Você tem aquele sistema, a ciência já sabe as coisas, as partículas são pequenos tijolinhos que constroem a realidade, né? Então você acredita que sabe tudo e que realmente é tudo material. E aí você vai descobrindo que não é bem assim, é um choque atrás do outro. E aí você começa a compreender melhor as coisas, né? E eu, nesse trajeto, fiz a tradução desse livro com muita paixão, né? Foram vários anos de trabalho para traduzir os 3 volumes, são 3 livros da minha grande teoria de tudo, que é sobre... Era uma teoria sobre consciência, que ele estava montando, que ele é um físico que estudou consciência, e usando pessoalmente a própria consciência, estados alterados através de meditação e outros estados assim naturais, né, de autodesenvolvimento, não por drogas. E ele, pesquisando dezenas de anos, ele pesquisou isso por 35 anos, até chegar nessa teoria da consciência. Ele acabou, por acidente, né, assim, descobrindo que a teoria da consciência dele explicava a realidade, explicava os paradoxos da física quântica, da relatividade, né, acaba explicando tudo com facilidade, porque é física digital baseada em consciência, e é um livro, não é um livro de... Ele é um cientista, fez as descobertas com o método científico, mas ele trouxe em linguagem comum, né, com metáforas modernas, videogames, computadores, coisas, né, do nosso dia a dia atual. Então, para mim também facilitou muito, porque quando você vai estudar coisas antigas, de Vedas, de não sei o que, para mim isso era uma linguagem cabulosa, né? Jamais eu começaria a ler uma coisa dessa pela minha mentalidade anterior. Hoje eu consigo ler, hoje eu consigo entender, hoje eu admiro, porque eu vejo que a verdade está onde ela está, né? Se ela está escrita de forma estranha para mim, porque não é parte da minha cultura atual, né? Moderna, não significa que ela também não é boa, que também não tem conteúdo, né? Mas esse método dele de ir um pouco pela razão, como a gente já teve a oportunidade de conversar outras vezes, me ajudou bastante. Então é nisso. E eu achei interessante esse negócio do karma, entrando aqui de volta no nosso tema, porque, assim, cada um... Veja, palavras são palavras. Cada um tem o seu próprio significado para cada uma dessas palavras, em função daquilo que estudou, que leu, que ouviu, que acredita, que tem crença, né, que tem medo. Assim, são coisas muito particulares. E por mais que a gente, às vezes... E a proposta aqui também fique claro para todo mundo, não é ofender ninguém, não você tem as suas crenças, fique à vontade, a gente só pede que nesse momento tenha a mente aberta para ouvir esses ângulos diferentes, mas se nós estivermos minimamente próximo da razão, da verdade, né, no que a gente está discutindo com base nos conhecimentos que a gente tem, apesar de parecer um pouquinho diferente daquilo que você acredita, né, não quer dizer que seja. Né, no fundo, são formas diferentes de descrever, talvez, uma mesma coisa, que é o funcionamento da realidade. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Que legal. Então, aproveitando essa introdução que você fez, que foi muito legal, dessa teoria toda do Tom Campbell, de entender a nossa realidade como fruto, né, dessa consciência mais ampla que cria essa realidade virtual, né? Então, eu já vou deixar você começar a falar do karma aí, porque eu acho uma abordagem bem curiosa, eu bem vou falar. interessante. Eu vou falar E um como é que pouquinho, fica resumidamente, isso óbvio, na porque visão? ele está descrevendo o funcionamento da Aham. realidade em 3 livros. Né? Ele escreve o nosso funcionamento, a nossa conexão com a realidade, a nossa interdependência e por aí vai. Né? O que é o avatar, né? O que é o personagem, o Mário Jorge, esse que está aqui de óculos e barba na sua frente. Né? Isso aqui é um representante meu, que eu manifesto nesta realidade para interagir nela. Né?
então, rapidamente, assim, eu vou dar alguns retoques, não vou falar da teoria toda, mas principalmente naquilo que impacta, né? Tem vários outros vídeos e postagens aqui. Vou falar do que impacta o tema de hoje, que é a questão do karma. Então, nesse aspecto, como é que ele... Porque ele sempre dá uma explicação simples para a realidade, com palavras comuns, e que não tem nada a ver com religião, nem com religiosidade nenhuma. Ele não estudou nada de teorias orientais, de ideias, de cultos, de nada, né? Ele estudou a realidade, a consciência, o funcionamento e chegou à conclusão de como as coisas funcionam, experimentando com elas e observando resultados. Ok? Então, são totalmente, assim, ele não olhou nada disso. Agora, em função da interação com o mundo, depois que ele soltou aquilo, e muitas perguntas vêm, porque as pessoas percebem similaridades, né? Então, é que vem depois as conexões. Então, nessa realidade, então, a consciência é a fonte, nós somos uma parte dela, um pedaço de consciência individuada, ok? E nos conectamos e manifestamos nessa realidade através de um avatar. Alguns dizem que é maia, que é sonho, que é ilusão, e ele chama de realidade virtual. Na verdade, tudo é informação, funciona exatamente como num sonho. É um cérebro, né, a mente ou a consciência, durante o período de sono do corpo e de recuperação do organismo do avatar, a mente está livre para criar realidades. E ela cria realidades virtuais para ela mesma, ou sonha, ou imagina, ou ilusiona isso tudo, né? Então são termos diferentes. Então, esta realidade aqui é uma criação da fonte e cocriação nossa, porque é um ambiente comum, estamos interagindo com todos os outros, em personagens temporários, que ele chama de pacotes de experiência, né? Reencarnação não é um bom termo, é um termo mais conhecido, porque não é carne, né? Se é uma realidade virtual e se isso aqui é um avatar, não existe matéria e não existe carne. E a física quântica também já mostrou que existe informação nas partículas, as partículas formam todo o resto, então tudo é informação, confirmando que tudo é informação. Então não existe carne, não existe matéria. Então reencarnação, tudo bem, é um nome, mas não confunda isso, né? Não é uma teoria espírita, ainda que parte das coisas também acabe se justificando, porque tem fundamento, né? Mas então, pacotes de experiência. E a gente vive sucessivos pacotes de experiência ao longo do tempo, né? Ele não pressupõe que nem outros que está tudo acontecendo ao mesmo tempo, e ele explica, isso fica muito claro, porque as coisas são realmente sequenciais. Se você está crescendo, está evoluindo, está expandindo, você está avançando. Agora, que sentido faz você pegar um seu eu primitivo lá atrás, né? E junto com o seu eu futuro mais avançado, né? Se já tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, então vamos logo para o eu futuro avançado, para que perder tempo com os outros. Então, assim, bom, então, só dando essa pincelada. Então, dentro disto, né? Então a gente está vindo. Isso é uma escola, né? Isso não é um lugar de castigo, de recompensa, de punição, e nem tem um lugar de castigo, de recompensa e de punição. As recompensas e punições que a gente causa a nós mesmos em função da nossa própria mentalidade, dos nossos próprios limites, né? Então, não é um tipo de karma, nem de castigo, nem de pagamento de nada, ok? Então, ele, na verdade, ele nem cita karma. Eu estou, né, interpretando o que funciona da teoria e tentando explicar aqui, e que se conecta com esse conceito de karma, como eu entendi, que você vai poder dar mais luz a isso. Então, nós somos hoje fruto da evolução, né, do andamento para frente de todas as experiências que a gente teve. Quer eu tenha andado para frente, quer eu tenha andado para trás, eu fui andando ao longo do tempo, experimentando essas coisas, subi, desci, voltei, cresci. Né? Nós somos livres para escolher o que vamos extrair das experiências, aproveitando ou não, e isso vai nos levando para cima ou para baixo, conforme o conteúdo das experiências. E alguns vão chamar de karma positivo, karma negativo, mas ele não está falando nada disso. Está falando de experiências. Então eu posso avançar e retroceder. Se não tivesse possibilidade de retroceder, qual seria o mérito de avançar? Né? Então, assim, eu tanto posso uma coisa como posso outra. E se eu vou tendo uma série de experiências ruins que resultam em vez de eu aprender, em eu me comportar cada vez pior e ir por caminhos que não deveria, vamos dizer, no sentido evolucionário de avanço, eu ando para trás, ponto. Tá? Então eu posso andar para frente ou para trás ao longo dessas experiências, mas o que eu sou hoje? Eu sou fruto de todas as experiências pelas quais eu passei antes e daquilo que eu aprendi, ou que eu desperdicei, ou que eu desaprendi, eventualmente. Então, o que eu sou hoje, sou fruto das escolhas que eu fiz com a intenção do ser que eu sou. Eu fui tendo intenções, quer elas fossem claras para mim ou não,
que elas fossem conscientes ou inconscientes, mas eu fui tomando, fazendo as escolhas. As escolhas, dentro da regra do jogo, assim, a gente tem livre-arbítrio dentro da nossa competência para fazer escolhas, né? Mas depois que eu escolhi, existem regras do jogo aqui neste ambiente, cada ambiente vai ter as suas regras, mas neste ambiente da realidade virtual Terra, e eu faço a escolha. Eu aperto o botão e depois eu vejo o que vai se desenrolar. Às vezes eu vejo desenrolar, às vezes eu nem vejo desenrolar, mas eu vejo os resultados no final. Então tudo depende, cada experiência é uma. Eu posso ver passo a passo. Por exemplo, eu escolho casar com alguém, aí eu vou conviver com aquela pessoa, com os parentes dela, vou eventualmente ter filhos ou não, né? Vamos morar juntos, vamos ganhar experiência nisso, isso pode ir bem ou não, mas vai avançar e vamos aprender coisas e eu vou ver o processo, porque eu escolhi casar com aquela pessoa, ok? E tem coisas que eu escolho, porque a escolha é minha. Por exemplo, se eu escolhi casar, eu no mínimo aceitei uma proposta ou fiz uma proposta e fui em frente, ok? E tem coisas que os parentes, né, da minha esposa, ou os meus parentes para ela, eu não escolhi, né? Eles vieram automaticamente. E tem coisas que os outros escolhem, por exemplo, ao longo do caminho. Vamos dizer que uma irmã dela, uma irmã minha, faça alguma escolha e que acabe nos afetando, porque a gente convive, né, muito proximamente. Todo mundo afeta todo mundo, mas alguns mais próximos, outros mais distantes, ok? Existe essa rede de interação, estamos todos, inclusive, mandando pensamento, recebendo através da rede internet de consciência, estamos todos conectados, influenciamos a todos, mas diretamente nessa realidade, né? Por exemplo, existe uma eleição para o prefeito da sua cidade. Todo mundo foi lá, votou, e todo mundo vai ter que conviver com o prefeito, quer quem votou num, quer quem votou no outro. Então, por exemplo, é um exemplo onde você não é a sua vontade que determina o resultado. Então, tem coisas que são feitas em conjunto. Isso também tem um pouco a ver, eventualmente, com karma, porque aí nós vamos conviver numa realidade com as consequências. Então, o desenrolar dessas consequências vai impactar todo mundo, e seja qual for a escolha, o andamento e os resultados, em tudo, absolutamente tudo, há possibilidade de aprendizado, e se há aprendizado, há avanço. E você, à medida que avança, entende melhor as coisas, o funcionamento, participa mais das decisões, vê tudo de forma mais transparente, está mais presente, mais consciente, entendendo cada vez mais o processo, vai avançando e começa a colaborar com o processo, né? Eventualmente, outra coisa, por exemplo, entre né? Você vai pagar alguma coisa na outra vida. Veja, você está fazendo um aprendizado aqui nessa vida. Você veio, caiu num ambiente que era o ideal, né? Com a ajuda da fonte, né? Para aquilo que você queria aprender. Quanto mais consciente você está, mais você participa do processo de escolha do que você quer aprender no seu pacote. E a fonte te ajuda a localizar um lugar ideal, uma família onde você possa nascer, que vão haver condições que vão gerar situações, né, para que você possa extrair aquele aprendizado. E você extraindo o aprendizado, você segue em frente para outros aprendizados. E você não extraindo o aprendizado, né? Vamos dizer que você insista em não enxergar, insista em não aproveitar, aquelas situações naquele ambiente, sistematicamente elas vão se repetir em formas ligeiramente diferentes, que alguns vão chamar de karma, de não sei o quê, do que for, né? Eu não estou usando nenhum termo desse, eu estou explicando My Big Tool, né? E isso, esse ambiente vai gerando essas oportunidades para você. Quando você colabora com o processo, aprende, cresce, você evolui, expande, ilumina, você vai participando mais, interagindo melhor, jogando melhor, infringindo menos regras do futebol, né? Aquelas 12 regras, sei lá quantas tem. E aí a coisa, vamos dizer, o negócio é menos sofrido. E quando não vai por esse caminho, né? É muito da base do erro, do acerto, da batida de cabeça, da dor, né? Até que você começa a despertar mais e participar mais do processo. Mas nada é castigo e nada é recompensa. Não existe um céu e um inferno. Nós podemos dizer que um céu é o lugar para o qual nós estamos dirigindo no futuro, né? Se existir algum, nós estamos caminhando a evolução na direção da ordem, do amor, né? Da baixa entropia, vindo da alta entropia, da confusão, do caos, do medo, do ego. Então, essa é a direção do desenvolvimento que o Tom detectou e que nós estamos buscando. E a mesma direção que a fonte também está buscando evoluir. Claro que a fonte ela tem a própria evolução de tudo que ela eventualmente faz, experimenta desde o início dos tempos para ela, né? Quando ela começou zerada, mas todas essas interações com
8 bilhões de seres desse planeta, e sei lá, são 8 bilhões de planetas, né? Então ela vai, essas interações individuais de cada um, tudo isso migra, porque a fonte ela está em nós, somos nós. Então tudo que a gente está vendo e aprendendo, automaticamente migra para a fonte. Só não migra de um para o outro, né? Cada um tem que fazer. Cada consciência faz seu esforço individual. A fonte tem todo esse esforço individual geral, né, do todo, mas essa oportunidade de interação com a criação dela mesma, que são consciências individuadas. Então, isso explica um pouco o funcionamento no qual toda essa história, né, descrita pelas religiões orientais, né, pelas filosofias orientais, mais ou menos, então tem causa e efeito, né, escolhas, processo e consequência conforme as regras do jogo, a escolha livre, os resultados não, né? E você pode ir no meio do caminho fazendo alterações, você está vendo que não está indo na direção que te interessa. Mas, basicamente, é assim. Então, isso é uma coisa que incomoda as pessoas, né? Porque entender isso é fundamental, né? Porque tem gente que fica brava, eu queria que a coisa fosse assim, ela quer o resultado, né? Então, existem instâncias onde você, às vezes, em alguns casos, tem impacto em ter um resultado, tá? Isso não é impossível, mas, no geral, você escolhe entre aquelas coisas que estão disponíveis para você ali na hora e aquilo tudo vai tendo desenrolares e consequências, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente vai interagindo conforme forem surgindo as versões da forma de ver das filosofias mais orientais que você domina mais. Eu estudei um pouquinho também para não falar nenhuma besteira e não pisar no seu pé, mas... Legal. Então, só complementando o que você falou, eu me lembrei do exemplo da varinha, né? Que é como se a gente olhasse assim, né? A gente olha uma ponta. Então, essa ponta aqui me interessa, eu quero. Só que ela é assim, olha, quando eu pego essa ponta, a outra vai junto. É que nem aquele jogo de palito, sabe? Que os caras põem aquele monte de palitinho na mão, um é curto. Você está vendo uma ponta do palito e não sabe o que está lá dentro, né? Então você vai lá, pega e escolhe um. Aí você puxa. Depois que você puxou, já era. Ele pode ser comprido ou curto. Exatamente. Então, né, não tem como eu pegar só essa ponta, né? Exato. Se eu pegar essa ponta, e essa aqui vai junto. E a maioria das vezes, você não sabe no que vai dar. Mesmo, por exemplo, você escolhe no casamento, você escolheu um parceiro, casou com ele, tá bom. Mas aí você vai ter que conviver com ele, né? Comer 1 quilo de sal junto, né? Como dizem. E aí ver no que dá aquilo. Você não sabe. Você não sabe. Né? Exatamente. E você não sabe até porque a impermanência ela atua o tempo inteiro. E a impermanência ela atua tanto externamente, onde nós vemos, como internamente. A nossa mente muda, a nossa mente flutua também. Quantas pessoas dizem, né? Eu me casei com uma pessoa há 30 anos atrás, ela era de um jeito. Ao longo do tempo, ela foi mudando também. Bom, isso é um problema. O outro eu casei com aquela pessoa, achei que ia mudá-la para ficar de acordo com o que eu acho, e não consegui. Ela não muda, ela continua a mesma. E às vezes um muda e o outro não muda. E a coisa não anda junto, né? Então, esse fluxo incessante, né, do universo. E outra coisa que você falou também em relação ao karma coletivo, que nem tudo também a gente decide sozinho, né? Tem as coisas que nós decidimos em grupo também. E essa é uma pergunta muito interessante, que surge muito para os mestres espirituais, né? Como que eu lido com o karma coletivo? Como é que é isso? Então, adianta eu fazer a minha parte, sendo que eu estou dentro também de uma coletividade, de um karma coletivo? E o que os mestres dizem é que o karma individual ele sempre vai predominar, apesar de haver o karma coletivo. Então, para dar um exemplo bem prático para todo mundo entender, é a pandemia aí que nós acabamos de passar. A pandemia foi um karma coletivo. Todo mundo passou pela pandemia. Ninguém escolheu passar por ela, né? Mas
ninguém que se lembre escolheu, né? Mas, de alguma forma, nós criamos as causas e Sim, condições sem para isso dúvida. acontecer, senão Claro. não teria acontecido, né? Mas, dentro da pandemia, cada pessoa passou por essa experiência de uma forma muito particular também. Teve gente que enriqueceu com a pandemia, teve gente que Vide os foi à fabricantes de falência com a vacina, né? pandemia. Exatamente. Teve gente que passou bem de saúde, não teve problema nenhum. Teve gente que morreu, teve gente que perdeu entes próximos e queridos. Outros não perderam ninguém da família. Teve gente que entrou em pânico com a história de ficar isolado. Outros aproveitaram esse tempo para ficar mais perto da família, para fazer cursos online. Então, não tem como a gente definir, né, bater o martelo que essa ou aquela situação ela é de um jeito ou é de outro jeito. É como a física quântica diz, é o processo de relação. É como você vai se relacionar com aquilo. E através desse processo de relação, nós vamos construindo a nossa realidade. Então, eu achei muito legal isso, porque essa ideia ela é muito desanimadora quando a gente pensa, não adianta eu sozinho fazer as coisas, porque a grande massa da humanidade está perdida, está desorientada. Mas não é assim. O nosso trabalho individual é o que vai fazer a diferença, na verdade, né, Mário? Nós temos muito pouca, quando alguma, influência sobre o desenvolvimento do outro. Aonde nós temos domínio é no nosso, se estivermos despertos, se estivermos atentos, se estivermos conscientes, né? Se estivermos perceptivos. Em inglês, a palavra consciência tem uma que é consciência e outra que é percepção, né? As duas são consciência no português. Mas isso é importante, né? O que acontece? Veja, todas essas perguntas cabem e fica aquela. E ainda às vezes tem uma revolta, né? Porque você fala assim, nossa, por que se. Vamos usar a palavra. Aqui o Tom usa a fonte de tudo que é, o sistema maior de consciência, a consciência fonte, a consciência primordial. Né? Ele usa esses termos para dar uma. Até não disparar aqueles bias, né? Os vieses que as pessoas já têm, né? Nas crenças. Mas uma das coisas, quando se fala Deus, poxa, se Deus é tão bom, por que ele permite essas coisas tão ruins? Né? Então, assim, bom, ele, na verdade, ele nos deu, como consciência que somos, né? Nós temos livre-arbítrio, não é que nos deu, ele nos criou. Né? E a fonte criou a partir de si mesma. Ele tem livre-arbítrio e nós também. Né? Então, nos criou dessa forma, com livre-arbítrio. E a gente pode escolher, né? E aí a gente vai fazendo as escolhinhas que faz, né? Inclusive de gerar um ambiente onde existe pouca higiene, muita acumulação de pessoas, laboratórios mexendo com vírus, né? Que às vezes escapa por aqui, né? Sai um rato por ali. Né? Então, assim, a gente cria as condições e depois culpa Deus. Né? Não, Deus não fez nada. Deus está garantindo a fonte está garantindo a sua existência continuada. Né? Porque tudo isso também vem do medo da morte. Né? Porque tudo é o medo, vai acabar em miséria, dor e morte. Né? Esse é o grande medo. E desconhecido, né? Vai morrer e vai para o desconhecido. Aí você tem uma baita crença, mas sempre tem, às vezes, uma duvidazinha, né? Se é isso, se é aquilo. Às vezes você acredita no céu e no inferno, e fica com medo de ir para o inferno. Tem uma série de medos aí. Só que é tudo de coisa que a gente não sabe. A gente está lidando com a nossa ignorância. Mas se a gente não morre, né? Se o ser que nós somos, se a consciência que nós somos é infinito, tanto quanto a fonte, por assim dizer, né? Porque é da mesma matéria da fonte, está dentro dela, né? É promovido e sustentado por ela, a nossa existência. Né? Isto aqui é um pacote de experiência turístico, educativo, temporário. E não importa o que aconteça com o personagem aqui, uma vez que se adquire esta percepção, não importa o que aconteça com o personagem. Claro que eu não quero morrer rápido, eu quero aproveitar, eu quero continuar aprendendo, mas assim, ninguém morreu, ninguém ficou doente, ninguém perdeu um pé, ninguém ficou cego. Né? Isso é uma situação momentânea de restrição do avatar que vai permitir determinadas condições que vão colaborar para o que você veio fazer aqui. Agora, se você está num ambiente de aprendizado, veja, se o objetivo da consciência, a fonte, é evoluir, e se o nosso, como
parte dela é evoluir também. Então, vamos partir de alguns pressupostos, né, e avaliar a coisa. Isso é o que o Tom constatou com as ideias dele. Então, mas aqui nós não vamos discutir esse detalhe, só vamos partir para os resultados. Se eu estou nesse ambiente a troco de crescimento, se eu não levo o ouro que eu tenho, né, as minhas joias, os meus diamantes, tudo que a gente vê aqui é apenas temporário e serve para a sobrevivência do avatar e para a experimentação do avatar dentro deste ambiente. Agora, ninguém pode pensar que vai levar nada disso. Vamos parar e pensa, cara. Você não leva nada, não vai nada no caixão. Se puserem algo no caixão, não só não vai com você, como ainda o caixão vai ser assaltado no cemitério, né? Então, não vai. Então, se eu estou aqui num ambiente de aprendizado, o que eu levo daqui vai ser o que eu crescer espiritualmente, o que eu crescer consciencialmente, como ser na minha qualidade. É o que eu levo de cada vida. E se eu avançar, e se eu não avançar, não levo, e se eu não avançar, vamos dizer, retroagir, eu ainda perigo de sair pior do que entrei, né? Se eu não tiver focado nisso. Se eu tiver focado em juntar dinheiro, para quando morrer deixar aí para os outros brigarem por ele, não, cara, vá atrás do dinheiro que você acha, não é crime, não é pecado, para ter a vida que você acha que o seu avatar precisa para continuar se desenvolvendo bem e tendo uma satisfação que você achar adequada. Eu não sou juiz de ninguém. Agora, lembre-se, não está fazendo isso para levar para o eterno, né? Você não vai levar nada. Então, a partir do ponto... Você tocou num ponto maravilhoso agora, que é essa questão de o que fica e o que vai. Porque a gente se distrai nessa virtualidade e acaba dedicando 99% do nosso tempo ao que fica. Para no final largar tudo para trás. Sendo que, assim, para no final largar tudo. Que assim, né? Por isso que eu tenho uma amiga que fez 3 anos de retiro, de silêncio, e depois quando ela saiu, o pessoal começou a pedir para ela dar uns workshops e tal. E aí ela falava, gente, tanta correria, tanto estresse, tanto, né, que a gente faz nesse mundo, nessa roda da vida, para quê? Para nada. Ela falava assim, porque quando você tem essa experiência do que é real, dessa continuidade aí que você falou, é quase como se fosse para nada mesmo, porque é uma experiência cíclica que você fica dando volta e não chega em lugar nenhum. Então é aquela coisa, a gente não está falando para a pessoa largar o material para lá, não é isso. Não é isso. Cuide, né? Você tem que cuidar do avatar, você tem que cuidar da saúde, da moradia, da alimentação. Mas cuide um pouco também. E outra coisa, não é só isso. Você, quando fica demasiadamente focalizado nisso, aquilo ganha e toma a totalidade da sua vida, e aí você, em vez de ter as coisas, você passa a que as coisas te tenham, né? É que nem um celular, por exemplo. Você tem um celular para seu benefício de comunicação, para mandar uma mensagem, para resolver uns problemas, e no final ele vira seu dono e você vira escravo dele, porque você não tira o dia inteiro a cara da droga do celular, que é uma ferramenta maravilhosa, mas como toda ferramenta pode ser bem usada e mal usada, né? O celular aqui é um exemplo, pode ser qualquer coisa, em tudo, né? O que for. As coisas não têm que possuir você. Se você começa a ter medo de perder aquilo, de não sei o quê, e se apegar e precisar ter mais, ter 2, ter 3, né? Isso aí está já te levando, é um sinal que está te levando para um lugar que não vai te ajudar em nada, né? Não é o objetivo. Então, essas perguntas todas que as pessoas fazem, né, de porquê, do ambiente, o ambiente, não se preocupe que existe uma sabedoria maior, porque a fonte sabe um pouquinho mais de tudo isso, né? Criou este ambiente interativo, e a gente pode não entender muito dele, mas quanto mais você entende, mais maravilhoso você acaba achando, porque ele meio que se autorresolve. Aqui tem pessoas de todos os graus, de todos os níveis, não é uma escola que você fica indo, tem quem diz, você está aqui no grau menos 10 e está indo para o menos 9, que está indo para não sei o quê, até chegar no 0, no 1, no 1000. Não, aqui, observe, no planeta Terra tem gente, né, espiritualmente, né, consciencialmente, da época das cavernas, por assim dizer, e tem gente, né, que explora o outro, que abusa, que é violento, que é ignorante, que é, né,
criminoso, é assassino, e tem as pessoas mais evoluídas que vêm, que compartilham, que ajudam a humanidade a crescer, que ajudam ao vizinho, que ajudam ao faminto, né? Tem pessoas de todos os tipos aqui, tem todo tipo de oportunidade. É uma escola do tipo que tem todo tipo de oportunidade para toda a faixa etária espiritual da pessoa, ou da consciência da pessoa. Tudo se aplica. E você está aqui nesse Isso. ambiente, cada É. um está dentro do seu próprio mundo, né? A gente, veja, essa coisa é tão impressionante, porque a gente pensa que a realidade é comum. Tem uma parte da realidade comum, que eu costumo dizer que estamos todos sintonizados no canal de TV Terra, Realidade Virtual Terra, esse é o nome do canal, e estamos todos recebendo um sinal Uhum. e percebendo essa realidade de um nosso ponto de vista, é um sinal dedicado para nós. Nós estamos vendo, ouvindo, cheirando e tocando do ponto de vista que nós estamos olhando no local que nós estamos. E cada um dos 8 bilhões está recebendo o seu sinal e trabalhando. E conforme a gente faz as nossas escolhas, aí é que entra a cocriação, né? Você está interagindo e gerando Uhum. coisas para você nesse ambiente e para os outros à sua volta. Para os mais perto, Uhum. você tem um grau de Uhum. impacto, né? Além da mente, vamos Uhum. dizer assim, a consciência, ela se comunicar aí com todo mundo, mas ela diretamente ela impacta nos mais próximos com as ações efetivas na matéria que não é matéria, né? No cenário desse ambiente. Né? Então, é Uhum. uma grande interação de geração de oportunidades, e tudo é oportunidade de aprendizado. E cada um está vivendo dentro da sua. Isso, retornando um pouco àquilo que você tinha comentado antes, Uhum. se a pessoa. Por isso que eu entrei naquela questão desse foco de você se entender e perceber o que você realmente é, você não é um avatar dessa perspectiva. Então, você começa a tomar menos pessoalmente essas dores. Né? Porque se você está centrado, equilibrado naquela Uhum. posição que não é nem um lado nem o outro, é aquela posição que não é o meio, mas é o caminho do meio, né? Que é uma posição de equilíbrio, você está centrado em Uhum. você está bem internamente, você está observando as coisas como elas são. Né? A situação da pandemia, por isso que pessoas passaram bem pela pandemia, né? Por isso que pessoas sofreram muito, né? E por isso que algumas pessoas se estressam muito com as Uhum. coisas externas, estragam a própria saúde, porque isso não é só. Né? Você estressa demais, você preocupa demais, ou você sofre pelo passado ou sofre pelo futuro, e você acaba com a sua saúde no presente, e daqui a pouco nem ela você tem mais, e você vai acabar, vai encurtar É. a oportunidade de aprendizado do avatar. Então, assim, as É. coisas são inteligentes. Né? E agora, se você observa de uma visão, é o que o Tom É. chama de uma visão ampla. Você está observando de um ponto onde você vê as coisas com mais equilíbrio e fazendo mais sentido, porque você está vendo a floresta, você não está vendo só os galhos das árvores e as folhas. Né? Então, veja, Uhum. você de uma posição de um ser que vive forever, né? Você não, assim, é a mesma coisa. Ter medo da sua morte, vamos dizer, é tão ridículo quanto. Não quer dizer que eu já não tenho medo nenhum da morte. Cada um está no seu estágio, ok? Mas é tão ridículo quanto você estar num sonho, saber que está num sonho e ter medo de levar um tiro no sonho. Né? Ninguém tem medo de levar um tiro no sonho. Você pode levar um É. susto, mas aí você acorda e pronto, está vivo. E aí, vamos dizer que você foi assaltado e está levando um tiro aqui. Quando você acordar, você está vivo, né, no ser que você é. Então, É. assim, e aqui foi um sonho, nada Verdade. mais do que isso. Verdade. Só que é um sonho mais regradinho, mais É. firme, né? É. É verdade, é isso mesmo, muito bom, Mari. E a física quântica, eu tenho lá no meu curso, eu tenho uma aula que é só dedicada ao karma, porque é uma parte do curso que nós falamos das leis espirituais, porque eu não sou assim super fã do Deepak Chopra, não sou assim leitora ávida dos livros dele, mas tem um livro dele que eu gosto muito, que é o das Sete Leis Espirituais, porque é física quântica pura aquele livro, é muito legal. Mas não leio assim muito, não sou seguidora dele, nem indico ele como mestre, nada disso. É bom esclarecer, porque às vezes a pessoa vê eu trabalhando esse material, né, e fala, então é para seguir o depois. Quem quiser seguir, ótimo, é um mestre maravilhoso, mas o meu trabalho com o material dele é focado nessas sete leis, que eu acho realmente muito interessante. E aí tem a lei do karma, né? O causa e efeito.
E, basicamente, dentro da física quântica, é a questão das escolhas. É o que já foi falado aqui. Quando eu falo em karma, eu estou falando das escolhas, que é algo que a teoria quântica traz com muita clareza. O quanto o observador ele vai cocriar a realidade, como você disse, né? Então, esse ponto é um ponto central. E eu até fiz uma postagem, né, ontem, que aí dentro desse material do Deepak Chopra, né, ele coloca que aí as pessoas falam, tudo bem, entendi que quando eu olho esse ladinho tem o outro que vem junto, que não tem. Então, de agora em diante, eu vou cuidar das minhas escolhas. Mas e o karma passado, né? E o que eu já fiz? Agora danou-se, né? O que eu já fiz, eu vou ter que pagar, né? Como a gente às vezes ouve por aí. Então, a colocação é assim, ele coloca três maneiras, né? A primeira seria pagar o karma, mas o que seria esse pagar o karma? É o processo de inconsciência, né? É o que você falou. Se eu estou inconsciente da realidade, se eu estou agindo no piloto automático, se eu não estou conectado, né, à minha verdadeira fonte, aí eu vou estar simplesmente pagando o karma, porque eu estou no piloto automático, né? As coisas vêm e eu não tenho presença, né? Eu não tenho consciência. Então, daí a gente reclama, né? Porque as coisas ruins acontecem comigo. E a gente cai naquele vício da reclamação. E o problema dessa postura é que a gente acaba acumulando mais karma negativo, falando nessa linguagem do karma, né? Porque daí eu começo a reclamar, eu começo a vitimizar, eu começo a achar que eu não merecia aquilo, quando na verdade eu estou simplesmente colhendo o que você falou. Eu estou vendo um filme aqui que eu escrevi, que fui eu mesma que Está fui colhendo o a que plantou, roteirista. né? Isso é outra, essas questões da semente, ele é muito legal, né? Você planta uma semente de maçã, nasce uma macieira. Planta uma semente de goiaba, nasce uma goiabeira. Né? Aí você fica querendo, plantou uma coisa e está querendo transformar em outra. Não, não tem jeito. O que você plantou. Exatamente. Você escolheu. Sabendo ou não o que estava fazendo, com maior ou menor consciência. Mas você escolheu. E aí quer fugir do negócio. Agora, quer fugir do negócio? Vamos fugir assim, aprenda alguma coisa, comece a aprender. Porque isso que eu acho interessante, esse aspecto de Exatamente. descrição, Exatamente. porque assim, toda vez que você usa essas palavras, é por isso que eu acho interessante a forma de descrever aqui de Mai Victor, me perdoe me repetir nisso, mas é que assim, né, é uma escola, é aprendizado. Você aproveitou em todas as outras vidas o que aproveitou, desaproveitou o que desaproveitou, aprendeu ou desaprendeu ou ficou estático, né, você está com aquilo hoje onde está. E aí você tem que fazer o melhor disso. Então, assim, hoje é o melhor momento para você começar a fazer progresso, porque você não vai voltar no tempo para fazer progresso no passado, isso não existe. O que você pode é, uma vez que você ganha luz, né, uma vez que você expande, né, você consegue avaliar situações passadas e aprender coisas das experiências que você lembra e que você não aprendeu na época. Então, toda experiência passada é útil desde que você comece a crescer. Então, nada é desperdiçado. Inclusive aquelas coisas que não funcionaram ou que funcionaram, mas Perfeito. foque-se no agora. Então, assim, como é que você chegou aqui? Sei lá. Agora, foi fruto de toda essa confusão. Imagina as dezenas, centenas ou milhares de experiências que você já teve, tudo que você já fez, aprendeu ou desaprendeu, te fez chegar aqui. Já imaginou se você tiver que ir para trás e estudar tudo isso para ver? Bom, esquece. Primeiro, concentra em avançar, dar o próximo passo. Então, o que você tem à sua frente? Que escolhas você tem? Quais que você acha que são melhores para você e para o ambiente que não vão prejudicar ninguém? Ok? Ela, no mínimo, tem que ser uma escolha que vai ser boa para você e não vai prejudicar ninguém. Preferencialmente, uma que fica mais fácil de dar melhor para todo mundo e para você em especial, é uma que seja boa para todos, inclusive você. Ok? Analise as suas escolhas o melhor que você puder. Mas não existe escolha ruim no final. Porque se você estiver observando e atento, qualquer que seja a escolha, mesmo que você não a faça com a melhor das iluminações, com a melhor das intenções, né, ou e o que ela não dê exatamente no que você esperava ou não, mas todas elas vão gerar situações de aprendizado.
Então, o foco é a pior situação da Exatamente. sua vida, e eu É. falo isso por experiência própria, né? Não é por aprender em lugar nenhum. Eu fui entender com a ajuda dos outros, mas eu aprendi com o suor do próprio sangue, ok? E não estou me enganando, né? É suor do meu próprio Uhum. sangue, o negócio foi feio. Então, assim, eu aprendi que na pior das situações pela qual eu já passei, quando eu estava no fundo do poço, lá eu vamos dizer, eu me desesperei o suficiente para pôr a questão para o universo, porque eu jamais faria isso numa situação normal. Eu falei, né? PQP, por que que isso está acontecendo comigo? Para que é isso tudo? Aí a resposta veio para mim na forma do meu próprio pensamento, mas que eu não tinha aquela resposta, então não era minha. É para aprender. Tem algo para aprender. E era tão nítido e claro que a resposta estava certa, e que assim, já aquela altura para mim era madura e óbvia, e eu não sei como é que eu não vi, né? Mas quando veio eu falei, não, tá certo. Então Uhum. agora, meu Deus do céu, esse negócio está se desenrolando, vai ser uma tristeza, vai ser um sofrimento geral, mas todo mundo envolvido vai ter a oportunidade de aprender alguma coisa. Eu só não posso garantir o aprendizado do outro, mas eu posso Exatamente. focar para extrair o melhor suco disso, para que eu não precise passar por outra coisa dessa e com mais gente à minha volta passar também por aquilo, né, para que eu tenha que aprender de novo, porque eu desperdicei a oportunidade. Então fiquei assim, né? Fiquei com os olhos desse Perfeito. tamanho, olhando É. tudo e vendo, e assim, aprendi um monte de coisa. Lamento que devo ter perdido algumas, mas não foi por falta de esforço e de foco, viu? É. É, por estar atento, né? Então, maravilhoso. Isso aí que você explicou já fala sobre as duas outras opções que ele coloca, que é justamente que ele chama de transmutar o karma, que é pegar a situação que veio, né, como você fez, e fazer um uso excelente daquilo, dar um baita salto quântico de consciência. Então, isso é o que ele chama de transmutar o karma. E, inclusive, você explicou muito bem um post também que eu fiz recentemente, que eu coloquei falando sobre física quântica e espiritualidade, e uma das frases que eu coloquei é que não existe escolha errada, porque as infinitas possibilidades estão sempre presentes. Então, quem não entendeu essa minha frase, Mário Jorge acabou de explicar ela aí, ó, detalhadamente. Você vê. Oi, né, Mário? Quando você falou aí, porque qualquer escolha que você faça, onde quer que você for parar, você tem como tirar o Não. néctar daquilo e de fazer a tua escolha e mudar todo o Existem processo de escolhas, relação, e no né? final, a escolha pode ter um impacto que você rotula de positivo ou negativo, porque isso é só rótulo. O exemplo é sempre assim: faça o exercício mental. Em qualquer Uhum, situação que você considere boa ou ruim, pense se você tivesse perdido completamente a memória. uhum, Olha para aquela situação, você não sabe quem é quem fez o que está acontecendo, tem algo ali na sua frente, pode ser uma pessoa com um tiro no peito, está caída no chão, e você não sabe o que é um tiro, não uhum, sabe o que é uma pessoa, não sabe quem atirou, não sabe o que é morte. Então, assim, você não lembra de nada. O que aquilo significa para uhum, você? Nada, zero. Não significa nada. uhum. Então, assim, todos os significados são interpretações e atribuições nossas. Então, as coisas não são nem É, positivas nem negativas. Somos nós, com base no karma do que nós passamos e todos esses aprendizados, esses apegos que a gente tem, essa resistência à impermanência, tudo isso aí que nos leva a interpretar as coisas como positivas e negativas. As coisas, as coisas são perfeito, apenas, elas não são Mário. nunca É, positivas nem negativas. Elas são apenas uma coisa, oportunidade de aprendizado. E você vai dando o rótulo de positivo ou exatamente, negativo para o perfeito. avatar. Mas quando você acordar e levanta do outro É. lado, nossa, que sonho esquisito, né? É exatamente assim. Aquilo tudo, aquele peso que aquelas situações têm, ela perde imediatamente. E você leva, você vai relembrar a Perfeito. situação como um ser consciente e você vai olhar aquilo e vai ver, nossa, eu aprendi isso daquilo. E eu podia ter aprendido mais coisas, mas não aproveitou. Eu preciso buscar algumas experiências complementares que me ajudem naquilo, porque, né, faltou alguma coisa ainda, É, entendeu? Por exemplo, é um exemplo. perfeito. É, você acabou de explicar o terceiro ponto, que é transcender o karma. Né? Transmutar é o que nós falamos anteriormente. E agora você explicou o transcender, quando você realmente transcende e vê que nem essa coisa de bom, de ruim, nem isso
existe, na verdade. Então, aí você realmente já transcendeu, já é um nível de consciência mais amplo ainda. Então, maravilhoso. Nossa, o nosso bate-papo sempre com uma sincronicidade maravilhosa, né? Sempre um prazer conversar com você. E eu vou aproveitar e convidar o pessoal que está aqui assistindo para 4 aulas gratuitas que eu vou oferecer na semana que vem. Começa na segunda, terça, quarta e quinta. Vamos fazer aí uma jornada física quântica e espiritualidade. 4 aulas gratuitas para vocês. A gente pede para que vocês se inscrevam, porque nós vamos criar uma comunidade durante esses 4 dias para trocar experiências, para eu mandar material complementar para vocês. Então, se inscrevam, que nós temos lá os grupos. No meu perfil tem a linhazinha, né, de inscrição. Coloca no chat o link de inscrição, se der. Eu vou pedir o Lucas aqui para jogar aí no chat, nos comentários, o link de inscrição, que é uma oportunidade de vocês aprenderem um pouquinho de física quântica e mergulharem de vez nesse universo aí que o Mário Jorge acaba falando tão bem. E isso é outra coisa que foi legal. Veja, do a origem Big das Tom, coisas né, assim. Eu estou vendo da minha experiência de vida, da minha experiência de técnica de engenharia e de evolução, de busca nos últimos 10 anos. Tá. E da experiência de My Big Tom, porque assim, isso para mim foi uma iluminação em compreender mais do que eu percebia acontecendo, né? Mas assim, entre as duas coisas do caminho que eu fiz, acabam que elas ficam muito parecidas com o caminho que você fez em função da física, da quântica e do budismo, conforme visto por você, né? Que já tivemos chance de falar um pouquinho em outras vezes, mas assim, são 2 caminhos, mas assim, e bate com a possibilidade, assim, porque se algo é real, se algo funciona, se realmente é daquele jeito, e tem pessoas com diferentes filosofias, com diferentes experiências, com diferentes paradigmas, que está olhando para aquilo, né, de diferentes culturas, está vendo aquelas coisas e está descrevendo elas, e elas se estão vendo a mesma coisa, elas têm que ser parecidas. E nesse nosso caso aqui é um negócio legal, porque você vê, né, você já comentou comigo que achava que eu era budista por conta das coisas que eu postava, né? Por quê? E eu não tenho nenhuma... Eu até tenho um Buda aqui em casa, porque eu andei frequentando algumas coisas, aí, alguns treinamentos que focam nesse negócio né, daquela situação que o Buda recomenda, de você fazer aquela busca de quem é você. E aquela busca interior, que todos fazemos, né? Mas que é bem interessante. Não, que é bem interessante. Pode falar. Então, assim, o Buda está aqui em casa para lembrar, eu constantemente perguntar para mim mesmo quem sou eu, para não ter perigo de esquecer, porque você esquece, é que nem um navio, a âncora, a corrente rebenta e a água começa a arrastar o navio, né? Então, aquilo está ali só para me lembrar de quem eu sou, porque eu olho para ele e lembro que eu tenho que perguntar, quem é você, ok? Só para isso, né? Eu não tenho Nossa, que legal. aquilo por nenhum motivo de adoração, né? Não sou budista nesse sentido, eu aprecio a filosofia budista porque tem muita coisa bacana e útil, né? Que bate com o que eu vejo também, mas eu não sou um estudioso do budismo, não. Nem um adepto do budismo. Não, mas assim, eu percebo que na prática, né, eu leio muito Osho, que tem base nisso, já li coisas de um autor budista também, já troquei muita ideia com você, e assim, aquelas coisas que são úteis e legais, bem, acabou. Agora, as ideias se afinam porque elas estão apontando para a mesma realidade mais ampla, né? Além disso aqui. Exatamente. E eu sempre gosto de esclarecer também que eu trago muito questões do budismo, porque é o que eu pratico. Mas a física quântica é física quântica e espiritualidade, não é física quântica e budismo. Né? O que eu pego do budismo é o que eu vejo assim, que são princípios universais, que é uma sabedoria, não atrelado necessariamente ao budismo também, né? A física quântica e espiritualidade, ela abre um leque para qualquer linha de espiritualidade, tanto que eu sou convidada para dar curso nas mais variadas casas espiritualistas. Sabedoria. Então, gente, é o Lucas Guimarães 108. Olha, ele que postou aí no chat.
o link das aulas. Então, quem quiser aproveitar, já clica lá e já vem ficar comigo esses 4 dias aí. Desculpa, Mari, Não, você não, ia falar desculpa. alguma Na coisa? hora era para complementar alguma coisa, mas não é crítico, não. Tranquilo. O que eu queria falar também, né? Aproveitando que você está dando a dica do curso que está aí a seguir, a gente tem na quinta-feira agora um bate-papo com o Henrique, não sei se ele ainda está conosco aqui, ele estava no início. O Henrique do HQI, que você também conhece, é um bom amigo aí do HQI, também é uma Sim, o pessoa com Henrique, HQI é muito muito querido. fundamento. Aham. HQI tem muito a ver com informação, né? Ele trabalha considerando a informação, é muito curioso. Eu fiquei É. assim bem interessado porque assim, dificilmente eu vi alguém trabalhando com uma filosofia de trabalho, com uma metodologia que envolvesse informação diretamente. Porque assim, eu falei para ele, cara, você é mais bigtoísta, né? Brincando, porque mais bigtô fala Legal. de informação, consciência lida com a informação e gera a realidade a partir de informação, né? Como uma realidade virtual, uma simulação, ou seja, um sonho, maia, o que queira chamar, né? Uma ilusão, mas é numa forma de informação, né? Tudo que a gente percebe é informação na mente, na Uhum, consciência, né? Mesmo que você seja materialista e acha que é no cérebro, você uhum. não vê através de um buraquinho atrás do olho. Você vê informação que chega em sinal elétrico e é gerada, a visualização toda é gerada, teoricamente, né, pelo materialista dentro da cabeça da pessoa, na maior escuridão lá dentro. E essas coisas não. Então, esse é curioso porque o bate-papo com o Henrique, assim, ele lida direto com informação. Ele está tentando, vamos dizer, ensinar as pessoas a se reprogramarem, né? Considerando que você tem que Uhum, trabalhar em informação, porque é tudo informação na sua mente, na sua consciência, onde for. Então a gente programou para uhum. quinta-feira um bate-papo consciência e informação. Né? Então é muito legal. E às Olha 8 que horas aqui bacana. no Instagram. É, E para quem tiver interesse em buscar os livros, sou eu mesmo, como eu traduzi, eu contrato a empresa para imprimir, eu embrulho e eu mando. Quem tiver interesse, é só me procurar no nosso site, que através do legal. WhatsApp aqui no perfil, ou do e-mail, ou no site direto. Estamos à disposição, a gente envia para o Brasil Uhum. inteiro aí, para quem se interessar. Que bacana. Mário, muito obrigada. Uma alegria conversar com você mais uma vez. Todo mundo que participou aqui com a gente, gratidão, gratidão pelos comentários carinhosos aí no final. A Caorci Cameira, O Henrique está nossa, aí, que ó. nome difícil. O Henrique está aí Amo os também. dois. O Henrique está aqui. Beijão para você, Henrique. Em breve vamos fazer uma live também, eu e o Henrique. Mônica Rodrigues, perfeição de conteúdo. Rodrigues Mires também mandou aqui os coraçõezinhos. Crica, Nós adorei a vamos fazer, live. só um último Gente, uma comentário. Nós ótima vamos noite para fazer, quem quiser mandar vocês. perguntas para essa Hum. live da quinta-feira, pode mandar através do Instagram do Henrique, ou do meu, ou do WhatsApp, com antecedência. Nós vamos tentar responder algumas perguntas que a gente tenha recebido com antecedência também. Tá bom? Ah, olha, que ótima ideia, né? A Ana Monteiro também comentou aqui, eu uso esses conhecimentos nos atendimentos de hipnoterapia e é fantástico. Que bom, eu fico muito feliz porque as pessoas que nos assistem, que estão abertas para esse salto de consciência, eles são grandes multiplicadores, porque eles pegam, né, isso tudo que a gente faz aqui, passa adiante. Então, é uma onda que se expande realmente. E aí, aguardamos vocês para Gente, os próximos eventos, gratidão, gente. gratidão pelas Grande demonstrações aí de beijo. amor por nós, pela informação. A ideia aqui é trazer, como você está dizendo, Eliane, informação útil que as pessoas possam transformar em conhecimento prático, em sabedoria, e que apliquem e que multipliquem isso. Isso. E, por favor, então, fiquem à vontade E que para dar likes multiplique. aí, para compartilhar a gravação da nossa live, porque é isso que vai ajudar a que a gente tenha um crescimento Isso, orgânico e atinja mais pessoas, tá bom? Obrigado a todos, gratidão. exatamente. Beijo, gente. Coraçãozinho para vocês também. Beijo.